Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Mariana Laterza, eu sou aluna do programa de doutorado da Escola de Belas Artes da UFMG, da linha de pesquisa de artes visuais, e é um prazer poder apresentar essa comunicação referente ao meu artigo A Deriva como Experiência Estética e Poética. Esse artigo ele foi baseado na minha pesquisa de mestrado, A Cidade como Morada Expandida, realizada entre os anos de 2016 e 2018, que propunha uma interpretação da cidade como um lar, perceber a cidade como uma casa, como um local de abrigo, através da prática de deriva e da produção plástica. Esse artigo ele propõe revisitar o termo situacionista de deriva, pensando num ponto de vista poético, partindo então de uma metáfora com um navio. E ele vai apresentar a deriva tanto como conceito, como também como método, sendo então uma forma de se relacionar e de transformar o território e o sujeito. A metáfora é a seguinte: o corpo como navio, a cidade como oceano, e o olhar e as pulsões psicogeográficas como as correntes marítimas e os ventos que guiam esse caminhar navegar, pensando que todo oceano é feito de esperança para o corpo que se fez navio. É um olhar, então, que busca no território ver além do óbvio, sempre à espera de significados simbólicos, sempre nessa esperança de ver algo ali que faça um sentido. Eu selecionei algumas fotografias de minha autoria, que foram realizadas durante as derivas por Belo Horizonte, para apresentar ao longo do artigo. Essas fotografias foram separadas por eixos temáticos, que eu nomeei a cada um, pensando nesses significados simbólicos. Esse primeiro eixo se chama Céus, e essa primeira fotografia se chama Embarcação Urbana, realizada em 2017. A próxima se chama Veias Urbanas, também realizada em 2017. E essa, Reaching for the Sky, em 2017 também. Bom, eu não vou explanar muito detalhadamente todas as questões conceituais da deriva, todo o processo em que ela se desenrolou, mas explicando de maneira mais objetiva, a deriva consiste no ato de caminhar erraticamente pelo ambiente urbano, sem uma rota ou um trajeto definido. A rota que vai se desenrolando, ela é motivada por pulsões psicogeográficas do sujeito, que vem da sua subjetividade, ou seja, essa rota, ela acontece a partir de algo inconsciente, de algo intuitivo, interior, e não a partir de um pensamento consciente e intencional. O termo deriva, ele é formulado pelo movimento situacionista e tem raízes do personagem do Flaneur, de Charles Baudelaire, mas ele começa o caminhar como uma atividade artística começa a ser realmente desenvolvido a partir do movimento dadaísta, tendo continuidade no surrealismo, até culminar no que a gente conhece como deriva situacionista. Outra série que eu gostaria de apresentar para vocês são as clausuras. Essa se chama As Barreiras do Amor, uma fotografia impressa em fine art, nas dimensões de 90 por 60 centímetros, realizada em 2015. E o díptico Doce Refúgio e Jardim Quase Secreto, também impressas em fine art, 90 por 60, realizadas em 2017 e 2015, respectivamente. Bom, a deriva, ela, para além da sua proposta poética, além do seu viés poético, ela também surge como uma proposta crítica diante da modernidade e diante da contemporaneidade, onde esse sistema capitalista e a indústria cultural instalam um regime de consumo incessante e de constante funcionalidade. Então, a atividade de deriva, a prática de deriva, ela vai se opor a esse uso estritamente funcional do território, privilegiando desse modo o banal, a perda de tempo, o inútil e a apropriação metafórica do espaço. Portanto, não uma apropriação física, prática, material, mas uma apropriação que acontece no âmbito do simbólico. A deriva é, então, uma nova forma de existir, de vivenciar o espaço,
sem servir a esse propósito da indústria, do capitalismo e do consumo. É o fruir o espaço urbano, a cidade, sem um objetivo funcional. Bom, a partir dessa proposta situacionista, foi elaborada uma proposta metodológica para a realização da deriva, que considera três questões: a territorialidade, o registro e os desdobramentos. A territorialidade diz respeito ao local onde a deriva acontece, onde é percorrido. Como foi dito, não há uma rota pré-determinada, mas é necessário elencar-se uma região ou um ponto de partida para que essa deriva aconteça. E as motivações para essa escolha são as mais diversas. Elas podem ser pela própria aleatoriedade, uma escolha randômica, ou a partir de uma memória afetiva, uma curiosidade a respeito daquela região, de uma determinada rua, que o sujeito queira explanar, queira conhecer melhor. Não tem um motivo pré-determinado para se realizar a deriva em um determinado local. Como eu disse, a rota não é pré-delimitada, mas ela vai se nortear a partir de uma psicogeografia, que seria o que de psicológico no ambiente que afeta o sujeito. Os elementos psicológicos que o sujeito se identifica no ambiente e é afetado por eles. Então, o caminhar ele vai ocorrer a partir da intuição, que vai guiar os passos pelo território. É um caminhar que ele não é totalmente consciente, que as escolhas se dão a partir de elementos diversos e a partir de curiosidades. E o destino, ele nunca é certo, nunca se sabe aonde a gente vai chegar ao final da deriva. É sempre uma surpresa. O registro é um modo de refletir sobre a experiência vivida, tornando aquilo que foi intuitivo, concreto, palpável e comunicável. Os registros eles podem ser das mais diversas formas. Eu privilegiei dentro da minha pesquisa as fotografias, mas eles podem ser desenhos, poesias, ensaios, podem ser gravações sonoras, etc. Porque esses registros, na verdade, são um relato da experiência. São uma forma de relatar aquilo que acontece. Especificamente, a fotografia foi privilegiada por proporcionar uma seleção de recortes, de pontos de vista. No momento que o fotógrafo captura o frame, ele está apresentando um ponto de vista daquele ambiente, daquele território. E dessa maneira ele está impregnando a sua singularidade, ele está mostrando algo dos seus valores, das suas crenças. E a fotografia se torna, então, uma mediação com o território. Essas representações são representações da identidade desses sujeitos, porque essas seleções, elas são seleções que vêm de algo interno, algo interior. E dessa maneira acontece uma apropriação simbólica do espaço, porque do mesmo jeito que o sujeito traça o espaço para si, aquele espaço fica impregnado no sujeito que cria laços afetivos com aquele local, com aquela experiência. Com relação aos desdobramentos, eles visam revisitar a experiência e os registros para analisá-los. Então, os conteúdos do inconsciente são trazidos para a consciência e são elaborados de uma maneira mais pragmática. É nesse momento que acontece a ressignificação do território e seus detalhes, através de uma análise metafórica. Então, esses desdobramentos, essa análise, ela é sempre pensando em algo para além do óbvio, algo para além do explícito, mas algo simbólico. E assim, são criadas novas narrativas para os elementos da cidade, para a própria cidade, para o próprio território. E a análise metafórica, ela tem várias possibilidades, como a catalogação das imagens, atribuindo títulos para cada uma dessas categorias, juntando, percebendo dessa maneira que as imagens elas dialogam de alguma forma. Eu digo imagens, mas também podem ser textos. Eles dialogam de alguma forma, eles estão trazendo algum tipo de discurso, ou atribuir títulos para os próprios registros, pensando nessa questão da metáfora também, do simbólico, elaborar textos sobre a experiência e sobre os registros, textos que vão elaborar, que vão
explanar sobre a experiência, tudo isso pensando em evocar a imaginação e a percepção simbólica desse ambiente. Por fim, a última série que eu trago para vocês é a Jardins, com a imagem Doce Solidão, realizada em 2018, e o Jardim Se Borboletam, realizado em 2017. Eu agradeço pelo espaço para poder comunicar esse artigo e essa pesquisa e desejo a todos um bom evento.